Essa parte do IntelliSense aqui tá muito aprimorada e eu gostei muito também da parte do Introspect, né, que foi gerar aqui o nosso esquema baseado no banco que a gente já tem. Fala, Dev, beleza? Mais um Code Drop aqui pro canal e hoje a gente vai falar de um lançamento que rolou aí dentro da comunidade de programação, principalmente pra galera muito ligada aí ao JavaScript, TypeScript, tem uma ferramenta muito massa. E não, eu não tô falando do Dino ainda, e não é Deno, eu achava que era Deno também, mas é Dino, por causa que a logo é um dinossauro, pra quem não sabia, então Dino. Mas beleza, voltando a falar, primeiramente, só pra não me cobrarem disso, até semana que vem, que é pra quando provavelmente vai sair um vídeo sobre Dino, basicamente, eu tô muito empolgado com o Dino, acho que ele vai ser fantástico, mas claro que não, o Node não vai morrer com isso, e não vale a pena já começar a usar em produção, vai rolar um longo processo aí de adaptação, mas eu tô bem empolgado para seguir de perto todo esse avanço que o Dino vai ter, e para ver onde que ele vai chegar. Eu tenho certeza que ele vai trazer novos ares aí pro JavaScript dentro do back-end. Mas voltando ao para falar do que a gente vai falar nesse vídeo, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o Prisma, na sua segunda versão. O Prisma é uma outra ferramenta que, assim como o Dino, me deixou extremamente empolgado, porque eu sigo o processo dessa ferramenta, eu sigo a criação dessa ferramenta desde antes de existir uma versão 1.0, na beta do alpha, do beta do release candidate, do alpha, do beta do... É isso aí. E basicamente, o Prisma, o que ele é, para que ele funciona? Imagine que você tem um banco de dados em Postgres, por exemplo, que é o que as ferramentas mais suportam hoje em dia. Hoje em dia, e para mim, o Postgres é um dos bancos de dados mais famosos. E aí, você precisa executar queries dentro desse banco de dados, fazer select, fazer escritas, leituras, deletes e por aí vai. E aí que entra o Prisma. Ao invés da sua aplicação fazer diretamente as queries dentro do banco de dados, ela vai fazer essas queries utilizando a linguagem GraphQL, ou seja, você vai utilizar uma nova forma, um novo formato de escrita de queries para fazer essas buscas, essas escritas, essas alterações e esses deletes no banco. Ou seja, entre a sua aplicação, que antes conectava diretamente com o banco de dados, agora vem o Prisma. Então a sua aplicação manda as queries para o Prisma, né, em formato de JavaScript, ou seja, o Prisma ele pode ser quase comparado com o ORM, mas não é bem por aí, mas ele faz a mesma experiência para o desenvolvedor que o ORM faz, ou seja, ele traz para o desenvolvedor aquela sintaxe de JavaScript, a gente consegue continuar utilizando a sintaxe de JavaScript para trabalhar com os dados no banco, então a gente escreve find, eu quero criar, eu dou um create, eu não escrevo insert, into e por aí vai, mas esse é só um exemplo. Então a aplicação, ela manda essa sintaxe JavaScript pro Prisma, o Prisma converte isso em GraphQL, ou eu posso escrever direto em GraphQL também, ou em Raw SQL, tanto faz. E ele envia, então, para o nosso banco que traz as informações, ou cadastra informações, ou atualiza informações, ou remove as informações. E por quê? Por que eu vou utilizar um negócio desse? Parece só uma camada a mais que vai me atrapalhar. Mas não, a experiência de desenvolvimento, ela fica muito bacana e basicamente a gente cria uma API GraphQL pronta a partir de um banco de dados. Isso é muito bacana também e a gente vai ver isso na prática, porque aqui é Rocket City, então a gente vai começar criando um projeto e já testar isso. Eu deixei para testar o Prisma 2 junto com vocês, eu já utilizava o Prisma 1 em alguns projetos, mas ele não era production ready, assim, a gente não conseguia simplesmente colocar ele em produção e acabou. Então, o Prisma 2, ele inclusive está sendo já utilizado por várias ferramentas, vários frameworks, como ORM principal, como estrutura para trabalhar com banco de dados principal. Até tem um framework que saiu há pouco tempo, que para quem não conhece, que é o Blitz.js, que é um framework muito parecido com o estilo do Rails para construção de aplicações React, que o padrão dele já é utilizar o Prisma 2, né? Então, assim, ele consegue integrar com qualquer ORM, qualquer database, mas o Prisma 2 já é o padrão. Esse framework também é muito legal, daria pra gente trazer aí um videozinho sobre ele também, mas vamos lá, vamos começar a entrar na prática aqui, e eu já vou começar aqui pelo Try Prisma in 5 minutes, mas olha só, isso aqui é mais ou menos a sintaxe que a gente vai escrever para criar um usuário, ó, prisma.users.create, e ele vai fazer essa inserção automaticamente. Outra coisa muito massa do Prisma é que automaticamente, utilizando ele, a gente tem suporte a real-time. Então a gente consegue fazer uma query no banco de dados que fica ouvindo uma nova informação. Então, sempre que a gente vai, sei lá, uma tabela de dados, a gente busca todos os usuários do banco ordenado por data de criação. Beleza, eu faço lá a query normalmente. Se eu quiser transformar isso de uma query que retorna
uma resposta, né, de uma lista de usuários para uma query que vai ficar ouvindo novos usuários serem cadastrados, é um toque com Prisma, e a partir disso minha aplicação é só tacar um WebSocket e ela consegue fazer real-time ali a busca por informações novas no banco. Isso porque como a gente tem uma camada a mais entre o back e o banco de dados, o Prisma consegue saber quando tem uma nova operação ocorrendo de insert, por exemplo, e ele avisa a nossa aplicação, mesmo antes dela chegar no banco de dados. Mas vamos ver como é que isso funciona na prática pra gente mostrar, beleza? O Prisma 2, diferente do Prisma 1, ele trouxe vários avanços, né? Eles estavam indo por um lado meio difícil de conseguir evoluir, e aí eles conseguiram mudar muita coisa, né? Uma das coisas mais legais que, na minha opinião, que eles fizeram foi criar o próprio esquema deles, o próprio formato de definição de tipos, né? Antes eles utilizavam o próprio formato do esquema do GraphQL, mas a partir desse momento eles criaram o próprio formato, que é o formato .prisma, né? Então, vamos lá. Try Prisma in 5 minutes. TypeScript, por padrão. Não vou usar JavaScript, não faz sentido nenhum usar JavaScript no caso do Prisma, eu acho que a gente vai perder muita coisa do IntelliSense. Download SQLite, install dependencies. Não é bem isso que eu quero, vamos lá, eu quero o mais demoradinho aqui, 15 minutos, não quero pegar um projeto pronto. Start from scratch. Agora sim, moleque. Agora a gente vai iniciar o negócio do zero. Vamos lá, vou começar criando um projeto aqui. mkdir, Prisma, example. A gente vai dar um yarn init aqui dentro. E aí nós já podemos instalar aqui algumas dependências como dependências de desenvolvimento. Então, yarn add -d. Aguardamos a instalação. E aí, como eu estou utilizando o próprio TypeScript, nós vamos precisar de um tsconfig.json, né? Então, bora lá. Abrir aqui no Visual Studio Code. Dá um zoom aqui. tsconfig.json. E aí já adicionamos aqui as nossas configurações. Após esse passo aqui, agora a gente vai invocar o CLI do Prisma, simplesmente executando npx Prisma. É isso? Então a gente vem aqui, executa npx Prisma. Sei lá, acho que a gente tem que executar npx Prisma init, para ele inicializar o Prisma aqui dentro. Tranquilo, ele criou uma pastinha Prisma. Se eu não me engano, essa pastinha aqui no Material Icons do VS Code foi até eu que adicionei, esse ícone e a pastinha. Não lembro, mas tem que dar uma olhada lá, eu mandei uma PR um dia. E agora a gente tem que conectar com a nossa database. Então, nós vamos abrir aqui o nosso schema.prisma. Show. Será que tem alguma extensão para ele entender esse formato do Prisma aqui? Então, Prisma, add syntax highlighting, formatting. Deve ser isso, né? Vamos instalar. Beleza. Vou tomar uma água. Show! Já instalou a extensão aqui numa velocidade magnífica. E agora a gente consegue entender já aqui, ó, a nossa sintaxe. Vamos lá, o que a gente tem que fazer aqui agora? Nós temos que criar a nossa, aqui no .env, colocar a nossa conexão com o banco, né? Eu tenho o Docker aqui, então vou executar o Docker para conseguir rodar meu banco em Postgres. Enquanto ele roda aí, eu vou dar uma olhadinha aqui continuar olhando o tutorial. Database URL, beleza? Postgres. Usuário, se não me engano eu uso o usuário Postgres, eu acho. Deixa eu ver aqui. Postgres e a senha Docker, localhost, tudo. Agora eu vou ter que criar um banco de dados aqui. Vou criar um banco rapidinho. Meu Docker está desligado, então Docker start. Vou botar aqui go stack pg. Eu tinha criado um banco para o Bootcamp, vou usar esse mesmo. Vamos criar aqui uma database chamada Prisma. Perfeito. Vamos botar aqui Prisma. Schema public, tudo certinho. Salvar aqui agora. Perfeito. E agora, nós vamos simplesmente... In this guide, you will use plain SQL to create the tables in your database. Create a new file. Ele usa aqui, nesse tutorial, ele utiliza o padrão SQL para fazer a criação das tabelas. Mas eu sei que o Prisma, ele tem esse carinha aqui, ó, chamado Prisma Migrate, que ele está ainda em experimental, mas ele é responsável por criar automaticamente
as migrações pra gente criar as informações no banco. Show, dando uma lida aqui no Prisma Migrate, o que ele diz basicamente, nós precisamos começar adicionando o nosso primeiro model dentro aqui do nosso esquema. Então isso aqui é exatamente como funcionam os models dos outros ORMs, né? Então a gente está definindo quais campos tem, então ele tem um ID, que é um inteiro, é uma primary key, por isso que ele bota esse @id aqui no final, e o default dele é um auto-increment. Então, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Deve ter outras opções aqui, mas não consigo ver aqui agora. A gente tem também o nome, que é uma string e não é obrigatória. O e-mail, que é uma string obrigatória e é único, né? Então, eu salvo isso aqui agora. E agora eu vou rodar esses dois comandos. Então, vamos lá. Eu gero esse primeiro comando aqui, save. Deixa eu ver o que ele fez. Teoricamente, deu tudo certo, né? Ele criou uma pastinha migrations. E aqui dentro tem o nosso esquema, steps. Olha só, ele criou tipo exatamente o passo a passo que ele tem que fazer para rodar essa migration. E ele criou a diff do nosso banco de dados. Claro, nosso banco de dados não tinha nada antes, então a diff ela tá vazia, né? Então, e agora eu vou rodar o up, que vai fazer a migração sozinho. Migrate up is not a Prisma command. Eu acho que eu tô com a versão do Prisma instalado errado aqui. Eu tô com a versão do Prisma 1 instalada aqui no meu computador, por isso que tá acontecendo isso. Tá, deixa eu fazer o seguinte, eu vou remover tudo que ele gerou aqui. E eu vou começar removendo o Prisma, yarn global, vamos ver, which Prisma, onde é que ele tá salvo. Eu não lembro como é que eu instalei ele, então eu vou dar diretamente um rm user local bin Prisma. Tá. Agora, npx prisma migrate save experimental. Tá, agora ele pediu o nome da nossa migration. Pera aí que eu acho que eu tô meio doido aqui. Deixa eu ver aqui. Create users. Show. Agora, tá. Ele usou o nome para criar aqui no nome da tabela. Perfeito, tudo certo. Não tinha mudado muito. E agora nós vamos executar esse comando aqui, ó. O up experimental. E agora ele vai criar automaticamente a tabela pra gente no banco. Então, se eu vier aqui agora no Prisma, tá lá, user. Ele criou com letra maiúscula, deve ter algum tipo de configuração para eu escolher a forma que eu quero, mas tanto faz, desde que mantenha um padrão. E aqui, ele criou também a tabela migration, que salva basicamente todas aquelas informações que a gente tem lá no aqui na nossa pasta. Então, show de bola. Agora, ele dá um exemplo da gente criar aqui outras tabelas. Então, eu vou criar uma tabela profile e vou criar eu vou criar só post aqui. Beleza? E eu vou falar aqui que um usuário tem vários posts. Então, no post eu tenho author, que é o user. Por que ele tá dando aqui? Error parsing. Sim, beleza. E aqui, então, eu vou falar que o usuário, ele tem vários posts. Show de bola. Error parsing. The relation field author on model post must specify the field's argument in the relation directive. Deixa eu ver aqui. Tá, eu acho que eu tenho que passar aqui uma relation. Então, eita, eita. Aqui, eu vou falar que isso aqui é uma relation. Os fields author, referência ID. O que tá dando erro aqui? Error parsing the attribute relation, the type of the field author in the model post is not matching the type of the referenced field. Eu tenho que botar... tá, agora eu entendi. Eu tenho que criar o campo author ID. E agora sim eu vou usar o author ID aqui dentro.
É isso, né? Ah, agora sim, ó. Agora ele já deu a relação. Então, eu crio o relacionamento, mas eu preciso criar também a coluna que vai guardar a chave estrangeira da tabela do usuário aqui dentro. Então, deixa eu arrumar aqui só para fazer no mesmo formato que o Prisma estava meio que fazendo, assim, deixando tudo bem, bem bonitinho. Deve ter um linting para isso. Vamos salvar aqui agora. E eu vou, novamente, rodar um migrate save aqui para a gente ver o que ele vai fazer. Então, eu criei a tabela de posts, né? Create posts. Beleza? Agora, nessa create posts, ele deve ter o diff. Olha só, ele fala os SQLs que ele vai executar. Isso aqui é muito massa, né? Os steps do database. E ele fala as diferenças também que, olha, antes o nosso esquema estava assim, a gente adicionou isso, e teoricamente ele vai criar tudo pra gente assim que a gente rodar um up. E aí a gente só acessar aqui o banco e pronto, o nosso post já vai estar lá dentro com os campos que a gente colocou. Author ID, ID title, aqui ele botou numa sequência meio doida, mas deve ser a sequência que ele executa os statements do SQL, por isso que ficou assim. Mas beleza, uma das coisas mais legais do Prisma, então, é que a gente não precisa mais se preocupar com migrations. Uma coisa muito chata da gente lidar nos outros ORMs, no próprio Sequelize, no Type ORM. O Type ORM até tem um esquema de gerar migrations, mas no geral acabava quando era muito complexo, não funcionava bem, ou era muito difícil controlar versões dessas migrations. Mas aqui com o Prisma, então, isso é muito bacana. Outra coisa que a gente tem com o Prisma, que também é muito experimental ainda, mas já dá pra gente mostrar um pouquinho, é o Prisma Studio. Diego, o que é o Prisma Studio? Veja comigo, olha só, vou dar um Enter, Prisma Studio, e acabou, eu tenho uma interface para lidar com a minha base de dados, olha só. Posso ver posts, posso ver users, posso criar novos usuários aqui dentro, criar novos posts, então eu vou criar um usuário aqui, ó. Ele já entendeu que é auto-increment, Diego Fernandes, diego@rocketseat.com.br, posts nenhum, né? Ele já entende que é um relacionamento, então ele já coloca aqui, sensacional. E save changes, ele já fez alteração. Então, acabou aquele negócio de, eu uso The Beaver, eu uso Postico, eu uso... Claro, não acabou porque não é todo mundo que vai usar Prisma. Mas no Prisma isso é muito legal porque a gente consegue ter uma interface pra gente conseguir manusear aqui a nossa base de dados, muito bacana. E aqui a gente tem, pode criar mais abas aqui em cima, deve ser possível também a gente conseguir fazer algum tipo de query mais pra frente, dá pra ver em formato de JSON, olha só que legal. Nossa, fantástico isso aqui, cara. A gente pode ver o código que ele faz. A gente pode escrever queries aqui dentro em formato de código TypeScript também. E será que ele já faz IntelliSense pra gente? Não, ele ainda não faz IntelliSense aqui dentro. Acho que não, né? Não, ele só pega o que já tem ali dentro. Mas já é um passo. O Prisma Experimental, ele tá totalmente... O Prisma Studio, ele tá em Experimental, mas assim, a gente já vai dando uma olhada. E agora a gente vai realmente pro que importa, que é o que não tá em Experimental, que é o nosso Prisma Client, né? Então, a gente estava iniciando um projeto do Scratch aqui, eu só quis mostrar essa questão de migration ali, pra gente não ter que fazer as migrations na mão. E agora a gente vai introspect as a step. Legal. A gente vai executar esse comando aqui. Pelo que eu entendi, esse comando aqui... eu tinha que ter deixado o nosso Prisma Studio rodando. Então, eu vou deixar ele aqui, vou abrir uma nova aba. E aí, agora, aqui dentro, eu vou executar npx prisma introspect. Palavrinha difícil, hein? Isso aqui, o que ele vai fazer automaticamente é criar pra gente... Então, olha só, ele foi... Agora eu entendi, rapaz. O que a gente fez? A gente criou o nosso esquema, os nossos models, e a gente criou as migrations para criar as tabelas. Mas, e se nós quiséssemos fazer o passo contrário? Ou seja, a gente já tem um banco pronto. Pensa comigo, a gente já tem um banco pronto. Eu não vou ter nada aqui dentro, porque é assim que ele vem. E aí, o que eu faço? Olha, do meu banco, gera pra mim... não. Pra mim, chega, eu vou embora. Caras, vocês estão entendendo a dimensão disso aqui? E a facilidade que isso traz, principalmente para a migração de sistemas mais antigos? Eu queria que alguém faz um teste aí para mim, alguém que tem uma base porreta. Eu poderia pegar a própria base da Rocket City, né? Mas agora eu não vou ter acesso a ela de forma rápida. Alguém pega uma base porreta aí, Postgres da vida,
e roda com isso aqui que eu quero ver se isso aqui funciona. E conta pra mim nos comentários se isso realmente funciona. Eu tô muito intrigado, porque se isso aqui realmente funcionar com uma base porreta grande, a gente vai ter um negócio acontecendo legal aí na comunidade, pode ter certeza. Mas vamos continuar aqui. Tranquilo, a gente já criou os nossos models, tá faltando algumas coisas aqui que eu não criei, mas eu não preciso tudo. E agora a gente vai começar a lidar com a parte do client. A parte do client é ele que vai permitir a gente fazer as queries para o banco de dados utilizando aquele formato de JavaScript. Então eu vou começar adicionando o Prisma Client aqui na minha aplicação. Vou criar aqui já uma pastinha src. Eita, sfc não... E aqui dentro, a gente vai começar a escrever o nosso código. Então, npx prisma generate, isso aqui é muito massa também, já tinha na versão 1. E eu vou te mostrar o que isso aqui faz. Olha lá. Pum! Gerou. Aonde gerou, Diego? Não sei. Vamos procurar. Prisma. O que gerou? Pera aí. Generated Prisma Client. Ah, ele gera dentro do Node Modules. Perfeito, ele gera dentro do Node Modules, por isso que a gente não viu. Então, tá dentro de @prisma client. E aqui ele gerou automaticamente pra gente as definições de tipos das queries que a gente pode fazer para o banco. Ou seja, ele foi aqui, ele leu, olha só, a gente tem um post e tem o user. E ele automaticamente gerou pra gente o IntelliSense. O que é esse IntelliSense? Olha só, a partir do momento que eu venho aqui no meu código e eu importo o Prisma Client, e agora eu vou utilizar const prisma é igual a new prisma client. Olha só, eu vou escrever prisma, ponto, e ele já entendeu que eu tenho user e já entendeu que eu tenho post. E olha só, agora vamos supor que eu queira criar um usuário. Eu escrevo user, dou um ponto, e olha só, ele já deu pra gente todos os métodos que a gente pode utilizar. Diego, são pouquíssimos métodos, mas esses métodos são muito profundos, a gente consegue fazer muita coisa com eles. Então eu quero, por exemplo, criar um usuário. E agora você vai ficar mais doido aí, né? Olha só, eu venho aqui, quero criar um usuário, ele já entende automaticamente quais são os campos que eu posso passar para aquele usuário. Então ele sabe que eu tenho o campo name, e ele sabe que eu tenho o campo e-mail. Então, Diego, já tenho o Diego @cacete, vai o Diego 2. Beleza, né? E aqui, como eu falei, a gente pode, por exemplo, incluir os relacionamentos, né? Então, a gente pode colocar posts e tudo mais. Não, na verdade, post eu coloco diretamente aqui, né? Mas a gente vai entendendo. O include, provavelmente, é para o retorno, né? Select, provavelmente, são as informações que eu quero selecionar desse usuário depois de ele ser cadastrado, mas a gente já tem aí uma API direta para trabalhar com os bancos, né? Se eu executar esse script aqui, e para eu executar ele agora eu vou precisar de alguma coisa, por exemplo, o próprio TS Node Dev, né? Para eu executar algum script TypeScript com Node, né? Então aqui eu vou botar um script dev TS Node Dev e vou executar src/indexTS, beleza. Vamos executar o yarn-dev aqui dentro agora. Já executou. E a gente vai lá agora no nosso postico, user, dá um refresh e tá lá. Não, pera. Acho que não. O que eu tenho que fazer isso aqui? Ele cria e não salva? Prisma.user. Then tá, agora ele cadastrou, acho. Ah, show de bola. Eu não estava aguardando aquilo ali finalizar para minha aplicação simplesmente cancelar a execução. Então agora sim, a gente está conseguindo cadastrar direto no banco, não precisou criar model, não precisou criar migration, não precisou criar praticamente nada. O Prisma já deu tudo pronto pra gente e isso é uma coisa que me anima bastante, né? A gente já tinha mais ou menos esse funcionamento no Prisma 1, só que agora parece que tá muito mais estável, né? Então vamos lá. Show, a gente tem aqui só um exemplo de código pra gente fazer desconectar do banco no final da nossa aplicação, né? Então ele executa essa aplicação, esse main aqui. Até nem precisaria disso aqui hoje em dia, porque a gente tem o top level await do TypeScript, mas não dá para utilizar muito dependendo da compilação que a gente usa. E olha só, a gente consegue agora, tem até um exemplo de como que a gente faz para buscar todos os usuários do banco de dados. Então a gente executa aqui novamente, roda um yarn-dev e olha lá, eu tenho todos os usuários do banco, Diego 2, como eu falei, eu consigo obter essas informações. Consigo escrever também dentro do banco, então isso aqui como eu falei, lembra que eu falei que aqui eu tenho poucas opções, né? Então eu venho aqui em Data, por exemplo,
eu tenho poucas opções de queries que eu posso fazer no banco, mas isso aqui vai muito longe. Por exemplo, se eu quero cadastrar um usuário Diego, com e-mail diego3@rocketcity.com.br, e eu quero ao mesmo tempo já cadastrar os posts desse usuário, então eu vou dar um create aqui, ó, e eu vou cadastrar um post com o título post 1 e outro post com o título post 2, acabou. É só fazer isso aqui, executar e pronto. A gente já vai ter o Diego 3 com ID 3 e os posts criados, o post 1, post 2, já referenciando esse usuário aqui. Então, isso aqui é muito, 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 muito massa. Vamos lá, a gente consegue buscar todos os usuários trazendo relacionamentos também. Então, vamos testar isso aqui, que nem a gente faz com a questão de eager loading, né, nos ORMs tradicionais. Então, estou buscando todos os usuários e eu quero incluir o relacionamento deles de post, né? Então aqui ele botou post com letra maiúscula, porque eu fiz aquele introspect que gerou isso automático. All users, salvar aqui, yarn dev, e olha lá, ele já trouxe para mim os usuários, e o usuário Diego 3 é o único que tem aqui 2 posts dentro do array de posts dele. Então, muito massa, já conseguimos fazer mais essa funcionalidade. E aqui a gente pode continuando aqui com o nosso tutorial, né? Aqui conseguimos cadastrar, dá para fazer atualização também, ó. Where, atualização published true, onde o ID for 1, perfeito, next steps, continue exploring, Prisma Studio, que a gente já viu também. Aqui tem vários exemplos de como utilizar o Prisma com REST no Next.js, com GraphQL no Next, com Apollo Server, com REST no Express, que é o que a gente está fazendo, com o gRPC, isso aqui muito me interessa, eu vou anotar aqui para ver depois, e com JavaScript também, caso você não queira utilizar TypeScript. Eu não vou entrar aqui a fundo em tudo o que o Prisma faz, porque eu acho que já deu para você ter uma noção do que essa ferramenta está fazendo e do quanto que ela está ganhando espaço, principalmente com vários frameworks já optando por utilizar essa ferramenta. O próprio Nest, para quem gosta muito do Nest, que é um framework que eu acho sensacional no Node também, eles têm já uma integração direta com o Prisma, né? Então, se você vem aqui no Techniques, não, é GraphQL, não, é Fundamentals, WebSockets, Microservice, Standalone, Recipes. Aqui, ó, a gente tem o Prisma, né? Ele tem aqui algumas integrações com outros Type ORMs, SQLite, Mongoose, mas aqui já tem toda a configuração de como fazer essa configuração com o Prisma também, né? Eu só acho que essa aqui é a versão 1 do Prisma. Eu acho que eles ainda não atualizaram para a versão 2 do Prisma, mas estamos aí esperando, né, galera do Nest. Então, show de bola, já aprendemos. Outra coisa que é muito massa que eu gostaria de mostrar aqui para a gente não perder essa oportunidade é a questão de real-time. Então vamos ver se nós encontramos aqui. Relation, debugging, transactions, carry engine, API reference. Deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma coisa de subscription. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Await prisma.user.find many. E aí eu tenho isso aqui. Deixa eu ver se o find many acaba recebendo algum outro tipo de parâmetro. Find many user args. Select, include, where, order by, skip, after, before, first, last. Prisma 2 subscription. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Pelo jeito, as subscriptions ainda não foram integradas nessa versão do Prisma 2. Feels bad. Porém, eu tenho certeza que eles vão implementar porque é uma das funcionalidades que eu achava mais massa no Prisma. Claro, já mostrei várias coisas sensacionais aqui nesse vídeo, mas tem essa funcionalidade de subscriptions do Prisma que, como eu tinha explicado antes, você faz uma query para o banco e você consegue fazer com que essa query não simplesmente retorne uma vez o valor. Ela fica ouvindo. Sempre que tiver um novo valor ali, ela já retorna o valor novamente. Isso é fantástico para a questão de real-time e dá assim, um gás muito legal, assim. Mas, assim, a gente pode vir aqui dentro do nosso Prisma Client, a gente vem aqui em API Reference, a gente vai ver tudo o que a gente pode fazer aqui dentro, ó. Então tem muita coisa bacana que já dá pra gente dar uma olhadinha, e eu, particularmente, já dando um spoiler, assim, eu vou começar a usar muito Prisma em várias aplicações pessoais, e é bem provável que a gente utilize o Prisma em várias aplicações dentro da Rocket também. Isso não exclui, claro, totalmente a necessidade de, às vezes, utilizar os outros ORMs que já existem, né? Eu não tô querendo falar que o Prisma é ORM, mas ele substitui ele diretamente. Mas
tem muitas aplicações que eu acho que já dá para botar ele, principalmente eu acho que começar nas aplicações menores, que não vão ter queries muito complexas, mesmo a gente conseguindo escrever aqui as queries em formato raw, né, no banco. Então eu acho que eu posso escrever prisma.raw, ó, e aí eu faço select, eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro e ele me retorna. Então, assim, mas eu acho que o Prisma já tá num estado muito bacana, eles já estão, se eu não me engano, 4 anos desenvolvendo esse produto, e é muito maneiro o estado que ele ficou. Para mim, que eu acompanhei desde o início do desenvolvimento dessa ferramenta, eu vejo o quanto que ela evoluiu. Antes a gente tinha o processo de configuração do Prisma inicial, nossa, era muito maçante, a gente tinha que fazer muitas coisas. Pelo que eu entendi aqui agora, ele automatizou muito, né? A gente antes era obrigado a usar o Docker para subir um servidor usando o Prisma, era muito difícil. Hoje em dia tá praticamente assim, invisível, né, o processo de setup aqui num projeto com o Node. Eu até achei que esse vídeo ia ser muito mais longo, porque quando eu fiz um vídeo com o Prisma 1, nossa, foi tipo muito mais demorado. E agora realmente tá muito fácil. Essa parte do IntelliSense aqui tá muito aprimorada, e eu gostei muito também da parte do introspect, né, que foi gerar aqui o nosso esquema baseado no banco que a gente já tem. Me diz aí quais foram as tuas opiniões sobre o Prisma, eu gostaria muito de saber o que a comunidade achou desse projeto aqui. É claro, se você precisar dar uma olhadinha a mais, testar um pouquinho mais, vai lá, testa, mas deixa aqui embaixo o comentário, pelo menos a sua primeira impressão do que você achou do Prisma. Se você acha que vale a pena utilizar, se não, é coisa automatizada demais, se você ainda não conseguiu formar a sua opinião, eu gostaria de saber. E se você conseguir testar esse projeto, seja naquele exemplo que eu falei do database grande, e aí você gerar todo esse esquema a partir de um database que já existe, eu quero ver se ele lida bem com relacionamentos e tudo isso, e também testar no geral com alguma outra aplicação para você me dizer o que você achou. Deixa aí nos comentários que vai ficar muito legal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um curtir aí embaixo, e lembrando que semana que vem, provavelmente, não sei se na semana que vem ou na outra, a gente vai ter uma live ou um vídeo bem completão falando sobre o Dino, então não precisa ficar ansioso, a gente vai abordar tudo o que essa nova ferramenta do universo Node aí tem a trazer de benefícios para nós programadores. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!